precisando se aliar com Deus. Uma pessoa dessa, irmão, tem desejos homossexuais. Quando ninguém está vendo, ele dá em cima de outro homem. Entendeu? É isso mesmo. Igual eu tinha um kimono azul, irmão, de Kung Fu. Eu gostava de usar aquele kimono para lutar com as pessoas. Aquele kimono sumiu da minha casa. Lembro que um dia eu entrei numa luta com um lutador de karatê. Ele disse: se você me vencer, eu te dou meu kimono de karatê. Derrotei ele e fiquei com o kimono de karatê. Só que eu nunca gostei de karatê. E aquilo foi por lixo, quando eu me converti. E nós temos que fazer isso, irmão. Aleluia! Acabar com essas alianças com o mundo. Parar de ficar acompanhando a novela das 8, das 9, das 10. Parar de ver vídeos violentos, jogar videogame. Isso tudo, irmão, nos alia com um pecado. Quando você quebra essa aliança, aí Deus diz: agora posso te ouvir. Só que Gideão não foi estrategista. Gideão não fez isso durante o dia, porque ali, irmão, você sabe, igual esse lugar aqui, que é praticamente católico, você derrubar a imagem do Cristo deles lá, na frente deles eles vão te matar. Gideão arregimentou 10 pessoas. Isso fala, irmão, que para fazer a obra de Deus, você precisa estar unido. Como o pastor Valdemar, precisa de obreiros. É necessário estar unido. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, não tinha? Jacó tinha 12 filhos. Então ninguém faz, irmão, a obra de Deus sozinho. Então ele arregimentou 10 pessoas e no meio deles tinha alguns caguetas, alguns entregadores. Eles foram de noite e derrubou o altar. A noite, irmão, nessa mensagem, representa um tempo de silêncio invisível, que ninguém vê. Seus pecados precisam ser confessados e deixados para que sejam apagados. Quando você vê, irmão, um crente todo, nervoso, igual eu conversei com a irmã, coitada, uma alma falida, e chorando e se irritando, é porque o pecado está ali ainda. Pedro, quando ele fala em Atos 3,19, ele diz assim, que pela presença de Deus viria o refrigério. Quando você está na presença de Deus, irmão, você não está nem aí se está fazendo seca, se vai chover, se não vai, se o Brasil está em crise. Você está alicerçado da palavra. E nada tira você. É o que diz a metáfora no Salmo 125. O salmista usado por Deus diz assim, que é aquele que confia no Senhor. Ele fala aquele que confia. Ele não diz aquele que diz que confia. Quem que confia no Senhor será como um monte Sião. Ele olhava a montanha. Se fosse aqui no Espírito Santo, ele ia falar, será como um mochoara, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. E está aqui, irmão Gideão. Gideão, outra coisa, ele não fez o que muitos crentes falam, Senhor, confia no Senhor. Não, irmão, Gideão conhecia a Bíblia. Ele sabia que Deus não era o Senhor daquele lugar, não era o Senhor da aliança ali. O Senhor da aliança ali era Baal. E consultando as escrituras, diz, com certeza Deus arregimentou 10 pessoas, derrubou aquilo ali, levantou um altar que representava Cristo. E o que é que aconteceu? Sacrificou o novilho de 7 anos. O 7 representa a plenitude. O sacrifício de Cristo representa tudo que precisamos para perdoar. Ninguém precisa subir monte. Sei que alguns irmãos gostam, igual o irmão lá da nossa igreja lá, irmão Bené. Ele gosta de subir com o evangelista Leopoldino, dos cabelos. Só que eu falo para vocês, irmão. Tem pessoas que sobem monte de madrugada. Bandido fica lá te esperando para te assaltar. Quem respeita crente de verdade é demônio. Ladrão não respeita não, irmão. Não respeita. E pode acontecer alguma coisa. Então ore na sua casa, ou venha para a igreja. O que diz a Bíblia? Que o Senhor vai procurar aquele que busca ele em espírito de verdade. Não adianta ir para o monte, ficar lá igual que o irmão, que ele orava 2, 3 horas lá no monte. A vida dele era beber todo mundo, brigar com a mulher dele, roubar as coisas dos outros, viver igual um peregrino para lá ver se eu estava no monte, irmão. No monte de confusão, de contenda. Esse irmão era da 13ª tribo, irmão. A tribulação. Entendeu? São os irmãos da tribulada, da 13ª tribo. Depois que Gideão faz isso, irmão, as coisas começam a andar para Israel. Eu estou andando com a mensagem, já estou terminando. Alguém vai e fala assim, quem derrubou o símbolo máximo da nossa religião? Quem derrubou? Irmãos, eu vou te dizer, irmão, que a palavra religião é uma coisa forte. Vê que Constantino, ele teve um sonho com uma cruz, possivelmente ele teve. E ele disse, amanhã vou lutar com Margesto, lá na ponte Nílbia. O que eu vou fazer? A voz do céu dizia assim, olha, pinta um símbolo da cruz nas suas armaduras e nos seus escudos.
Ele acordou daquilo ali e falou, meu Deus. E ele fez isso, não teve uma vitória esmagadora. Venceu o Machense, uniu o Império Romano, só que trouxe um símbolo de idolatria para dentro da igreja. Diabo dá vitória também. Dá para você ser enganado, ele cura uma pessoa. Claro, se você for ver bem no Tibete, se você for ver bem na Índia, eles são os que mais cura. Mas qual é o costume religioso que eles têm? Pegar uma criança pequena, o primogênito, e jogar de cima de uma torre, para o Deus dele não matar a descendência. Que as mulheres viúvas não podem se casar, vão andar de branco até morrer, que se casar, vão nascer no ventre do chacal. São ensinamentos que os Vedas trazem. E muitas pessoas, irmão, absorvem isso. E o que atrapalhou Israel foi se distanciar da Bíblia e pegar a crendice popular. A teologia que temos que aprender é a da Bíblia. E esse povo, irmão, começou a ser liberto, mas toda libertação, irmão, é igual quando você está sendo curado. Quando você toma um remédio antitérmico para baixar a febre, você começa a sentir uma coisa estranha no seu corpo, não é isso? E aí você fala, o que está acontecendo? É a cura que está chegando. É a cura que está chegando. Então, toda aliança com Deus, ela gera uma tensão. As pessoas começam a ver você com roupa diferente, com cabelo diferente, uma maneira de ser diferente, um diálogo diferente. E as pessoas começam a ver uma crise. A esposa, o esposo começa a ver, o que está acontecendo com você? Você já não é mais o mesmo. Não é verdade? E eles começaram a ver que Baal-Berite estava ali. Entre eles, eu creio, entrega Gideão. E falou, quem fez isso foi Gideão. Ele me pagou para ajudar a destruir o altar. O altar de Baal-Berite não é uma coisa fácil de derrubar. É uma coisa que ficava na frente de Ofra. Toda a cidade vinha adorar aquele ídolo. Então o que acontece, irmãos? Você quando prega a verdade, você é perseguido. Você é odiado. Eu lembro de John Wycliffe, que foi perseguido pela cristandade. E você vê tantos outros reformadores, irmão, que foram até proibidos de pregar dentro das igrejas. É o caso de John Wesley, que quando ele pregava na igreja anglicana, as pessoas não aceitavam a pregação dele, que ele pregava graça, não pregava religião. E Gideão, irmão, agora está ameaçado de morte. Começa a acontecer o que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Quando vos perseguirem e vos odiarem por causa do Evangelho, alegrai-vos no Senhor. Por quê, irmão? Porque o mundo que a gente vive, o governo é satânico. Se você for de qualquer outra religião, não passa tanta luta. Agora vai ver servir a Deus de verdade. Eu não estou falando só do cristianismo, porque tem cristianismo aí que não é de Deus. É o caso do deísmo, fundado pelos britânicos, que eles entendem Deus do jeito dele. Eu não preciso da Bíblia para entender Deus. Eu entendo Deus no meu coração, na minha razão, não é verdade? É o caso do fideísmo, que tem uma fé cega. Soren Kierkegaard, por exemplo, que é um grande defensor desse tipo de teísmo, de acreditar em Deus, ele diz, eu creio em Deus, independente da Bíblia, e eu estou percebendo Deus. Se eu não perceber, eu creio, tudo bem, tem que crer. Mas o que está acontecendo com a sua vida? É igual ele acreditavam que Baal-Berite era o Senhor, e não era. Porque eles não usavam a Bíblia. Igual muitas pessoas vivem em pecado e dizem que vão ser salvos. Porque no final das contas Deus é amor, verdade, mas Deus também é justiça. Para finalizar essa mensagem, irmão, que já passou o tempo, diz as Escrituras que eles chamam Gideão agora de Jerubbaal. Quer dizer Jerubbaal? Quer dizer, Baal contenda por si mesmo. Ele disse assim, se Baal é Deus, manda ele contender comigo. É igual nós, irmão. Muitos de nós temos medo de feitiçaria, medo de mandinga. E quanta gente dizia para Gideão, você vai ficar leproso, você vai ficar doente. Ah, irmão, e como tem crente assim, que a pessoa fala assim, ó, seu nome está na boca do sapo, hein? Pode esperar. Eu lembro do pastor Abílio Santana, que ele é baiano, né? Ele era ainda um cooperador. E uma senhora fumando cigarro dentro da Bahia, e você não pode repreender a pessoa, porque eles têm medo daqueles orixás. Ele falou assim, só não está vendo que ele está dizendo que não pode fumar? A mulher jogou abaforado na cara dele e falou assim, está falando com quem? Você sabe quem eu sou? Eu sou fulana de tal. E daí? A senhora vai descer no próximo ponto.
Falou assim, eu te dou 24 horas de vida. Ele falou assim, eu te dou 5 minutos para você descer desse ônibus. Agarrou ela pelo braço e fez ela descer. E o que tem de crente, irmão? Que não ia dormir aquela noite, ia dar dor de barriga, né? É igual um certo cidadão, aqui no bairro, ele falou comigo assim, se Deus dos crentes é besteira, rapaz. Crente, é porcaria. É porcaria, por que é porcaria? Você já provou do amor do nosso Deus? Eu não tenho medo, não preciso do amor do seu Deus, o diabo me dá muito mais coisa. Te dá? Eu vou fazer uma aposta, vamos ver que Deus é mais forte. Ele diz assim, então vamos ver. Se o seu Deus é mais forte do que o meu, eu vou servir ao Deus na sua religião. Agora, se não for, você vai bater a tabaco lá na macumba. E os dois crentes fraquinhos estavam do lado, saindo fora. Falei, não tem problema não, irmão. E fiz obra de Deus. Quando eu soube desse irmão, ele largou o homossexualismo, largou a macumbaria, crente pentecostal hoje. Tá vendo? Nós temos que ter fé. Vamos chamar de Jerubaal, ou seja, contendedor da minha religião. Está batendo de frente, está criando problema. E daí, irmão, Jesus também era assim. E Gideão também era assim. Sabe o que aconteceu? Olha só o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, olha aí. O qual tocou buzina, e os israelitas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, também enviou mensageiros a Azer, Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro, e disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, que ele faz aquela prova que a gente sabe, irmão, de colocar um novelo. Senhor, vai chover só no novelo, se o Senhor está comigo. Deus respondeu, só no novelo. O Senhor agora faz irrigar em volta, e não joga no novelo. E Deus deu duas respostas. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Quando você está aliançado com Deus, vem milagres na sua vida extraordinários. Cura. Milagre, esse dia eu fui na casa de recuperação, estava lá uma vida lá oprimida, eu orei por ela e graças a Deus, ficou curada da opressão, estava chorando quando eu cheguei lá. Nós temos que ver, irmão, esses milagres, e vamos ver, quando estivermos aliançados com Deus, toca a trombeta de Deus, irmão, eu tenho que falar da trombeta aqui nesse altar, foi o que ele fez, e a Bíblia diz que se ajuntou muito grande número de pessoas, pastor Valdemar leu aqui, sobre Mateus 3, falando sobre João Batista. João Batista, se você for ver bem ele, irmão, não tinha curso teológico, não estava ligado a nenhuma conversão, era um homem do deserto, batia de frente com a religião, mas batizava, segundo a história, 5.000 pessoas. A religião de João Batista estava crescendo muito mais do que o judaísmo. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos entender que para estarmos aliançados com Deus, temos que ter disposição e obedecer a Deus, e sofrer, irmão, tudo aquilo que precisamos sofrer. Porque tem pessoas, irmão, que tem medo das pessoas excluírem ele da rede social dele, tem medo de ser chamado de capona. Por exemplo, meus parentes são católicos, eu falei com eles, vocês não são nada. Vocês não são nada, esse símbolo que tem é um símbolo pagão, que não adianta falar nada, me excluíram do Facebook, entendeu? Me excluíram do telefone, não adianta ligar para eles, se eu bater na porta deles, eles não abrem. Mas eu prefiro Jesus. Amém, irmão? É assim que tem que ser. E essa trombeta, irmão, tem que ecoar. A trombeta aqui representa a vida na luz. Tem que ficar evidente que você é de Deus. Tem que ficar evidente que você mudou. Tem que ficar evidente. As pessoas têm que ver realmente a sua conversão. Eu lembrei de Saulo de Tarso. Tirou o talite, tirou o kipá, parou de andar com aquelas filactérias na testa. Quem não sabe o que é filactéria, é uma caixa de versículos com a correia amarrada. Ele fala, não adianta ter isso aqui e aqui se não está no meu coração. Amém? Irmãos, não dá tempo mais de falar, mas eu agradeço aos irmãos pela oportunidade e peço que os irmãos orem pelo meu ministério, estarei orando pelos irmãos também, e que possamos avaliar, irmão, até onde está a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. Quanto tempo nós passamos na presença de Deus? Orando, meditando nas Escrituras. Você, para orar, irmão, não precisa ficar só de joelhos. Você pode meditar em Deus. Você, para meditar na Bíblia, você necessariamente está lendo sistematicamente um texto. Você pode estar meditando numa palavra. Para finalizar essa mensagem, eu lembro de uma irmã, que é a esposa de um pastor. Ela era tão ligada com Deus, que uma vez uma pessoa endemoniada botou a mão nas costas dela e pediu oração. A pessoa caiu possessa no chão.
Só de tocar, meu irmão. Ela tomou até um susto. Eu conheci uma que a comida que ela fazia curava as pessoas de qualquer doença. Isso é resultado de uma aliança sadia. Uma aliança de fato com Deus. Vamos pôr de pé e agradecer a Deus. Quantos foram edificados, digam amém.